Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem interessante. O tema é: você já pensou em voltar? Pois passamos por muitos momentos difíceis na vida. E quando nós somos jovens, queremos trilhar o nosso próprio caminho ou construir o nosso próprio caminho. O que eu vou falar com você neste momento está registrado no livro de Lucas, capítulo 15, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Essa parábola que Jesus conta para os seus discípulos é sobre um rapaz que pediu a herança para o seu pai. A parábola apresenta o pai, apresenta o filho mais velho e o filho mais moço. O filho mais moço chega ao pai e pede a sua parte da herança. Um pedido incomum para a época, até porque a partilha da herança era feita quando o pai estava prestes ou próximo da sua partida. E aqui nós temos algo em comum. O jovem, o mais moço, pedindo a sua parte da herança. E de fato, o pai faz essa partilha, divide para o mais velho e para o mais moço. O mais moço provavelmente desejava conhecer o mundo lá fora, né? Conhecer os prazeres da vida, construir o seu próprio caminho. E na nossa vida temos vários caminhos, mas nem sempre o caminho que escolhemos é o melhor caminho. Mas quando nós somos jovens, não conseguimos olhar para o além, simplesmente queremos desejar e de fato sentir os prazeres que a vida lá fora nos apresenta. E o pai, sem indagar o filho mais moço, deu a sua parte da herança. Esse rapaz, pegando toda a sua parte da herança, ele saiu de perto do pai. Ele foi para um outro país, para uma terra distante. E o texto nos apresenta que ele desfrutou de todos os prazeres que o dinheiro lhe proporcionou, que a riqueza lhe proporcionou, que as amizades decorrentes a essas riquezas se aproximou dele e aproveitou. Este rapaz aproveitou tudo dos seus prazeres. Mas o dinheiro, as riquezas, elas se vão um dia. E o texto apresenta que este rapaz lá distante, em outro país, houve naquela localidade uma grande crise econômica. E esse rapaz perdeu tudo o que tinha. Tudo mesmo. Perdeu riquezas, perdeu a sua dignidade, perdeu as suas amizades, perdeu a sua integridade. Este rapaz chegou ao ponto de ir trabalhar em um trabalho incomum para a época: servir aos porcos. Este rapaz chegou a alimentar os porcos, mas a sua crise financeira era tão grande que ele não tinha condições de se alimentar. E o texto nos apresenta que ele desejou comer a comida dos porcos. Que cena difícil de compreender, né? Como pode alguém que com muita riqueza conseguiu destruí-la? Os caminhos, ou o caminho que às vezes fazemos para nós, não é o melhor caminho, pois sempre desejamos nos afastar do Pai. E quando nós nos afastamos do Pai, estamos suscetíveis às piores circunstâncias da vida. E este rapaz, quando estava no seu pior momento,
O texto nos apresenta no versículo 17 que na sua pior condição ele conseguiu retomar a consciência. E o texto diz caindo em si. Esse caindo em si é quando nós nos distanciamos tanto do Pai que toda a nossa consciência, todos os nossos pensamentos são distorcidos. Mas chega um momento que conseguimos cair em si e percebemos que o caminho que nós trilhamos não foi um bom caminho. E esse caindo em si é quando estamos prestes a cair em um precipício, mas retomamos a consciência e decidimos voltar. E nesse voltar, este rapaz disse: o meu pai tem vários funcionários e eu estou aqui passando fome. Eu vou voltar para a casa do pai. E ele diz algumas palavras que são importantes. Ele pensou: quando eu chegar lá, direi a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus funcionários. E ele rumou para a casa do pai. Montanhas e mais montanhas, caminhos e mais caminhos. Mas a casa do pai nunca saiu do coração daquele jovem moço. E quando este moço, jovem ainda, se aproximou da casa do seu pai, o texto diz que o seu pai o viu de longe, correu e o abraçou e o beijou. Este rapaz estava todo sujo, porque ele estava cuidando dos porcos, dando alimentos para os porcos. Mas o Pai não olha para as nossas sujeiras exteriores, para a nossa casca de imundícia, pelo nosso cheiro mau, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Às vezes pensamos que os nossos pecados são terríveis demais, que Deus não pode nos perdoar. E quando o Pai o beija, o abraça, a frase que ele disse lá atrás, ele pronuncia para o seu pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai, escutando aquilo, ele chamou os seus servos e disse: dê a este a melhor roupa, a melhor sandália, uma aliança. E o texto nos apresenta que ao ouvir aquela frase, Pai, não sou digno de ser chamado teu filho, automaticamente o pai diz: o meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E todos começaram a se alegrar. O que essa parábola nos apresenta é que existem momentos que quando nós caímos em si, precisamos voltar para a casa do Pai. E voltar para a casa do Pai é o melhor, ou melhor, é a melhor decisão que nós podemos ter. Diante disso, o convite que eu falo para você é: você já pensou em voltar? Porque quando você voltar, o Pai não vai jogar no seu rosto as suas más escolhas. O Pai não vai te condenar. O Pai não vai te desprezar. Você nunca perdeu a posição de filho. Porque quando nós voltamos para a casa do Pai, temos vestes novas, sandálias novas e uma aliança nova. Aliança que representa você nunca perdeu o seu posto de filho. Simplesmente você fez más escolhas. As más escolhas têm as suas consequências.
mas a gente sempre tem a oportunidade de voltar. Por isso eu te digo, você já pensou em voltar? Não perca tempo. Volte para a casa do Pai. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. E que seus planos, seus objetivos, os seus caminhos são um meio na qual você nunca pode esquecer que o Pai está com você. Que Deus te abençoe grandemente. Fica com Deus. Deixa um like para nós lá, para que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Fica com Deus.